bom, gente? Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes e as que chegarão aí em breve. Bom, eu me chamo Beatriz Lemos e atualmente eu respondo pela curadoria adjunta do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa que me identifico enquanto afro-indígena, isso por ser filha de mãe de uma mulher negra e um pai indígena, Pancararu, do interior de Pernambuco. E assim tenho muito orgulho dessas minhas duas origens e carrego esses dois fenótipos. Hoje eu estou vestida com uma blusa azul clara, com uma blusa por baixo branca, com óculos laranja. Atrás de mim, estou na minha sala do museu atualmente, que eu trabalho todos os dias, e atrás de mim uma parede branca com duas planilhas ali de cronograma que eu vejo todo dia de trabalho das montagens de exposições. E hoje eu vim apresentar aqui, conversar com vocês e mediar esse grande encontro, né? Tem sido vários grandes encontros aí desse projeto, ciclo de conversas, cenas da cultura imaterial. E é um projeto muito bonito, que temos assim o maior orgulho, né, de poder proporcionar, né, uma abrangência maior sobre esse assunto e uma amplitude realmente desse campo de debate, né? O ciclo ele faz parte de um projeto chamado Os Legados Vivos, que é um projeto em parceria do MAM, do Rio, com o Centro Cultural Vale Maranhão. E ele surge com o intuito de pensar sobre a construção de patrimônio e os processos de legitimidade e visibilidade, né, principalmente no compêndio histórico do Brasil. E Legados Vivos reúne esse ciclo, né, que são um ciclo de conversas online, que teve início em julho e vai até novembro, né, cada mês com um tema, né, com um assunto, né, de recorte específico. Reúne também uma mostra de filmes, que vai acontecer em novembro, né, finalizando o ciclo. Uma exposição que inaugura agora, dia 4 de setembro, estamos aqui realmente no museu bem envolvidos com essa montagem, felizes também com o que está subindo nas paredes, com o que está vindo, né? A exposição chama A Memória é uma Invenção e segue por 4 meses, aí até janeiro. E, por fim, um livro com o mesmo título, né, Memória é uma Invenção, e que vai reunir um compêndio de textos, ensaios, republicações e textos inéditos sobre o assunto do patrimônio. O ciclo, especificamente, né, as cenas da cultura imaterial, como eu falei, começou no mês passado, a gente está no segundo mês, né, de projeto, e começamos com a mesa chamada Culturas da Cena e da Presença, né, com 2 mesas também que foram muito fortes, muito bonitas aí, que em breve vocês terão a oportunidade também de acompanhar, quem não pôde estar presente, mas acompanhar nas redes do museu. E o intuito do ciclo é trazer as dimensões, né, dos atos cênicos, musicais, das vestimentas, dessas expressões, manifestações que pertencem às tradições de contextos regionais, racializados, populares, periféricos, religiosos. E que nos permite também pensar a cultura a partir de outros paradigmas, né, de paradigmas mais complexos, principalmente no escopo institucional, né? Então, nos ajuda, enquanto instituição, a repensar e a tensionar os próprios limites, né? Do que seja interessado enquanto cultura legitimadora. O ciclo, ele conta, né, com pessoas ligadas às práticas e tradições, né, citadas do Rio de Janeiro e do Maranhão, assim, bem, em sua grande maioria, né? Mas também pessoas de outras regiões do Brasil. E esse mês de agosto nós iniciamos o tema do ritmo e do canto, né? É o tema dessas 2 mesas que acontece hoje e
posteriormente amanhã, que vocês, no final, né, possam também trazer assim, o nome das convidadas, no tema de amanhã. E a intenção da nossa conversa é refletir sobre práticas do canto e do ritmo que são presentes nas culturas tradicionais, por meio do verso, da declamação, da entonação, da repetição e da síncope. As conversas terão abordagens e aspectos semânticos e gramaticais do som, né? Suas estruturas, composições e dimensões de encantaria ritual. E hoje eu tenho o grande prazer, grande honra, né, de estar junto aqui com duas grandes mulheres, assim, grandes rainhas e também que enfeitiçam também a partir dos seus trabalhos, né, envolvendo a prática do som, né, e da musicalidade. Então, eu gostaria de chamar, né, para a gente conversar, a Ana Costa, que é a cantora, compositora, instrumentista e produtora musical. E logo depois da fala da Ana, o prazer de conversar e ouvir um pouco de Jo Brandão, que é Ialorixá do Candomblé, quilombola de origem, produtora cultural, coordenadora do coletivo Dan Egi, ativista cultural e de direitos humanos, na defesa dos direitos de povos e comunidades tradicionais. Bom, agradeço super a escuta, a presença e gostaria de chamar a palavra à Ana. Obrigada. Bom, liguei aqui o microfone. Tudo certinho? Vocês estão ouvindo? Sim, estamos, Ana. Pode falar, estamos ouvindo muito bem. Ok. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né, para participar aqui dessa roda de conversa, de estar aqui com vocês e de poder falar um pouco da minha experiência, né? Me chamo Ana Costa, né? Já fui apresentada, sou cantora, compositora, e tenho o violão como meu instrumento de acompanhamento, né? Participo ativamente dos movimentos de samba aqui do Rio de Janeiro e agradeço muito assim o convite. Acho que eu cheguei aqui, eu acho que foi pela Marina Iris, que é uma cantora também aqui do Rio, que é uma mulher muito admirável, uma grande cantora que eu tive a honra de produzir um trabalho dela, né? Eu no começo, quando eu recebi esse convite, eu fiquei assim meio na dúvida se eu deveria participar ou não, porque fiquei insegura, porque eu nunca tinha nunca tinha participado de uma experiência dessa, né, de falar, né? Eu não sou acadêmica, não sou professora, e o que eu tenho para falar aqui são vivências, né? Eu acho que, mas também já fiquei um pouco mais tranquila, porque vivência é um patrimônio material, né? O que a gente aprende é nosso, né? Ninguém tira. Então, o que eu tenho são as vivências, aprendi muito, troquei muito, observei muito, né? E para mim é um pouco difícil falar sobre essas coisas, porque eu sou mais da parte prática, né? Mas estou aqui para colocar essas minhas percepções em forma de palavras, né? Antes da pandemia estava mais no agito, né? De estar por aí, de estar vendo a cultura pulsando, e a gente agora fica nessa de se reinventar, que é uma palavra também muito falada hoje, né? Então é isso. Bom, eu quero aqui expor as minhas ideias, as minhas reflexões sobre a música cantada e tocada, né, nas rodas de samba, principalmente. A minha vivência no mundo do samba, que me proporciona essa sensação de pertencimento, sabe? De orgulho mesmo das nossas raízes. Dentro do samba eu cresci como ser humano e como profissional.
né? O samba me trouxe esse orgulho, essa vontade de fazer música, e aprendo muito com as gerações passadas, aprendo muito com essas gerações que estão aí surgindo. Eu vejo a forma do canto preservada, que eu acho muito bom, né? Porque tem marcas que não saem, né? Eu acho que essas marcas que vêm da tradição trazida da África, né? Que é uma que essa tradição tem uma diversidade incrível, né? Então, muita coisa a gente ainda aprende, muita coisa é difundida, independente de só tocar ou cantar simplesmente, né? Eu vejo movimentos dentro do samba, oficinas, vejo pessoas que vieram de classes menos favorecidas, aprendendo a tocar um instrumento, aprendendo a arte do canto, né? E o que eu bato sempre na tecla é essa questão, a, a importância de você não perder o foco, sabe? Entender o que o compositor quis dizer com aquela letra, sabe? Tentar aprender a melodia certa para não se descaracterizar, né? Eu fico triste quando eu vejo cantos assim, melodias lindas, riquíssimas, sendo descaracterizadas. Então, eu acho que o maior foco hoje é nessa questão, porque o samba ele acontece em qualquer parte do mundo, né? Eu viajando por aí, eu tive contato com muita gente boa, com muitas organizações de samba do Brasil inteiro. Não tive ainda a oportunidade de ir no Maranhão, hein, Jô? Não tive essa oportunidade, infelizmente, né? Porque eu sei que é uma cultura riquíssima. Todas as vezes que eu tentava ir, sei lá, acontecia alguma coisa e o contato não ia à frente. Mas, assim, as organizações de samba do Nordeste, as organizações de samba aqui do Sudeste, né? Belo Horizonte tem rodas de samba incríveis em que as pessoas cantam é, de uma forma genuína e que emociona, né? Rodas de samba no sul do Brasil. Também não tive a oportunidade de ir para aquelas partes assim, mais no extremo, né? Acre, Roraima, mas dizem que tem também, né? Bom, enfim, é isso. E a gente não pode deixar de citar o começo de tudo, né? Que é o jongo, né? Que influenciou diretamente na criação do samba. O jongo, o samba de roda, né? Eles reafirmam os valores, né? Traz a referência, referencia os ancestrais, né? O jongo que proporciona os encontros, que tem como características principais nesses encontros o canto, a dança, o respeito pela ancestralidade, e o jongo, o que vê no toque dos tambores e todos os seus fundamentos, né, uma conexão com o que foi trazido da África, né? O jongo influenciou diretamente na criação do samba. Minha experiência com o jongo é através do Jongo da Serrinha, aqui no Rio, né? Eles têm um trabalho incrível, um trabalho de conscientização do jovem, principalmente, numa área afetada pela violência, que é a Serrinha, né? Que é o subúrbio carioca. E assim, eu conheci o jongo nos anos 90 e com ele veio uma turma de jovens que se formaram ali, né, cantoras, que depois formaram as Meninas da Serrinha. O canto do jongo é um canto
que para mim ele me passa aquela coisa da saudade, sabe? Do lamento. É muito bonito, acho bonito tudo o que é preservado ali, né? A dança, os tambores. Tive a honra também de conhecer o seu Darcy, jongueiro. As meninas da Serrinha, elas se apresentam, fazem um trabalho muito importante também, cantando num bar aqui na Gamboa. Agora não, né, gente? A gente sempre fala de antes da pandemia, né? Então, elas tinham um lugar cativo ali toda semana, promovendo rodas de dança e de troca de experiências em que traziam pessoas, o consumidor comum, sabe, da noite, o cara do entretenimento, trazer essas pessoas para conhecerem o jongo e todas essas manifestações artísticas é uma coisa muito importante, né? Então, essas meninas fizeram um trabalho incrível durante anos no Trapiche, né? O nome do bar, Trapiche, Gamboa, cantando, entoando seus cantos, cantando em uníssono, né? Todo mundo cantando junto. De vez em quando, uma ou outra solava, né? E com o acompanhamento tradicional do jongo, elas com figurino de jongueiras, né? Então, eu acho muito importante que se saia então, também um pouco lá ali da onde se criou para poder levar esse trabalho para fora, para as pessoas conhecerem, né? Sobre o samba de roda, né? Também acho que vai pelo mesmo caminho, né? Samba de roda caracterizado como música cantada, acompanhada por palmas, por violões, tal. Eu fico muito emocionada quando eu ouço as ganhadeiras de Itapuã, não sei se vocês conhecem aqui, né? São mulheres incríveis. É um grupo musical, mas é um grupo cultural, porque além da música, elas fazem um trabalho cultural, né? lá em Salvador, né? E essas mulheres elas imprimem como forma de cantar o canto de trabalho, né? As ganhadeiras, enquanto trabalhavam, cantavam, entoavam suas melodias, criavam letras, e essa característica artística foi levada para os estúdios e para os palcos, né? É um grupo premiado e que faz muitos shows por aí, tal, que são as ganhadeiras de Itapuã. Percebe-se aí, através dessa coisa de cantar e se comunicar através do canto, né? A importância da oralidade, né? Que dá significado ao canto, né? E no caso das rodas de samba e das reuniões sociais, né? Dando significado também às percussões. As percussões tomam um papel muito importante, né? Que através do canto elas se manifestam também. Então, eu acho que tem essa troca de comunicação entre o que se toca, o que se canta, né? E esse fator preponderante que contribui de maneira importante para que o samba continue a ser difundido com naturalidade, nessa coisa da oralidade, de você cantar o que toca o outro que tá ouvindo, né? A percussão, a parte instrumental, a parte rítmica, ela vem junto com o canto e ali se torna, causa essa massa, essa coisa que é tão bonita de se ver e que leva as pessoas, né? Eu estou falando aqui, estou sempre pensando nos meus sentimentos, nas minhas sensações numa roda de samba, né? Até um laiá, laiá que se canta é uma forma de comunicação. O laiá, laiá, ele pode ser um clamor de esperança, pode ser
um clamor de tristeza, de decepção, sabe? Pode ser alegria, pode ser um monte de coisa, você define, você pode colocar aí nesse balaio do laiá, laiá, né? Que é uma coisa tão cantada no samba, né? Sempre tem um laiá, laiá. Eu tenho uma amiga que, a minha parceira, Zélia Dunca, ela fala, Ana, eu amo o laiá, laiá do canto do samba, né? Pois é. E lembro também do Monarco, que as velhas guardas têm muito essa coisa do laiá, laiá, né? Tem uma música do Martim da Vila chamada Meu Laiá, Laiá, Laiá. Aliás, falando sobre Martim da Vila, nos anos 90, eu fazia parte de um grupo chamado Roda de Saia e começamos a tocar no Bar do Martinho da Vila, né, que era num shopping chamado Botequim do Martim. Agora você vê, né? O botequim, um botequim que você imagina o quê? Numa esquina, numa rua, você imagina uma roda de samba num terreiro, num quintal, numa quadra de escola de samba, e de repente o samba estava ali num shopping, né? Na época, assim, causou um estranhamento, mas depois as pessoas entenderam qual era o objetivo do Martinho, né? Era poder levar o samba para aquela pessoa que não sai daquele ambiente dela, né? Aquele ambiente que ela se sente segura, né? Sei lá, dentro de um shopping. E aí ele criou o seu botequim e o samba foi para dentro do shopping. A princípio, cantávamos sem microfone. E está aí a diferença da emissão. Né? Quando você canta sem o microfone, que é difícil, hoje em dia eu confesso a vocês que isso eu não sei se eu conseguiria fazer 3 sets de música cantando no gogó, né? Não tem mais essa vitalidade, mas o samba se criou assim, né? Cantado no gogó, colocado aqui em cima, no peito, para fora, né? Então, da mesma forma que você fala de amor, que você, em certos momentos da melodia, você sobe com a nota, que você pode fazer esse movimento como um grito de liberdade, por exemplo, eu acho que você cantar sem microfone, você consegue traduzir mais, né? Toda essa energia do samba, né? Não sou contra o microfone, não sou contra os equipamentos sonoros. Eu acho sim que o samba tem que estar nos estádios, tem que estar em lugares grandes para muita gente, mas tem os momentos, tem os espaços, né? Então, no botequim, a gente se acostumou a cantar sem microfone e depois nosso grupo foi para Lapa, em que a coisa também era mais ou menos assim, às vezes tinha aparelhagem de som, às vezes não tinha, tal. E eu aprendi a cantar samba muito ouvindo o outro que estava do meu lado, né? Em rodas sem amplificação. Aprendi muita música, muito samba assim na observação e nesse contato. Eu acho que esse contato também ele não pode ser perdido, sabe? Esse contato de você estar em contato com a música, com o som, com as melodias e com os acordes e com a batucada, você não pode perder essa experiência de estar perto, sabe? Aprendendo ali perto. Eu tive muita sorte de fazer parte assim de uma geração em que a gente ainda pegou um pouco isso, né? Eu acredito que o pessoal que veio dos anos 60, dos anos 70, tal, até dos anos 80, ainda tinha muita essa naturalidade
com o samba, né? O que eu vejo hoje em dia é que os jovens, eles ganham o seu instrumento e eles já sobem num palco, né? A menina, o rapaz começa a cantar, aprende a cantar. Às vezes, o samba já está mais processado, né? Não vai lá na raiz, né? Você ouve, por exemplo, aqui vou dar um exemplo, você ouve o Ensaboa com a Marisa Monte, você pensa que o Ensaboa é da Marisa Monte, né? Ou então você pensa que o Ensaboa foi gravado primeiro pela Marisa Monte, né? E eles não têm às vezes acesso a uma Clementina de Jesus, né? A um Xangô da Mangueira. Então eu sou sempre a favor de que possa dar essa oportunidade aos jovens de conhecer a matriz, né? E esse vínculo com as origens, né? Que é o que há de mais sagrado na música de raiz, né? E eu acho que a gente não vai a lugar nenhum se a gente esquecer isso, né? E eu falo sobre raiz, mas eu compreendo e eu admito que nem a minha música é mais de raiz, né? Ela já recebe influências de vários outros estilos, mas eu afirmo que o que me dá base para ser quem eu sou é a música de raiz, né? Até hoje, o que me faz mais a cabeça é ouvir uma Aracide Almeida com seu canto doce e rascante ao mesmo tempo. O que me dá muita alegria é sei lá, ouvir o próprio Xangô, né, com a sua vozinha desse tamanhinho, mas como aquele homem era gigantesco, né, na arte do partido alto, como ritmicamente essas pessoas construíram tudo o que a gente faz. Tudo que a gente está fazendo hoje é baseado no que os caras fizeram lá atrás, né? Sobre estilos de samba, né? E suas vozes, suas características vocais, tal. Eu falando ainda sobre os estilos de samba, né? Já citei aqui o samba de roda, citei o jongo, cito o partido alto, né? Partido alto é tido assim como para muitos como a grande matriz do pagode, né? do samba do pagode, tal. E o partido alto é o que é mais comum nas rodas de samba hoje, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil. Pelo que eu vejo por aí, eu vejo que o partido alto virou assim a matriz, né? Até para os mais jovens, pessoal do pagode moderno, tal, se espelham muito na coisa do partido alto, né? O samba de terreiro, o samba de quadra, que eu adoro, né? Que é o que as velhas guardas fazem. O que é o samba de terreiro? Quando nos intervalos da escolha de samba, das escolas de samba, ficava uma galera reunida ali, né? Cantando sambas inéditos, né? E desses sambas inéditos, muita coisa chegou ao grande público através dessas rodas de samba de quadra, né? Esses intervalos dessas apresentações do sambas enredo, e o ritmo e o canto, eles se encontram dentro da quadra, né? Repetidos inúmeras vezes, até que o povo até o povo aprender aquele samba, né? E eu acho que o samba de quadra é onde o samba toma corpo, realmente.
né? É um canto para fora, claro, né? E é muito bonito, e a gente vê que, sei lá, nos anos 90, né? As velhas guardas tomaram um espaço grande na mídia e puderam tirar do baú uma quantidade assim gigantesca de sambas de roda. São sambas pequenininhos, assim, às vezes são só refrões, entendeu? Porque era para passar o tempo, para o pessoal cantar, né? A velha guarda da Portela e a velha guarda do Império. E depois disso, assim, você vê que outras organizações de samba, elas seguiram o mesmo caminho, e as escolas de samba pelo Brasil inteiro, né, tem esse movimento do samba de quadra, né? Vou lembrar aqui, uma vez que eu estive no Samba da Vela, em São Paulo, no Samba da Vela é o seguinte, você chega lá e eles acendem as velas, em cada mesa tem uma vela, e aí o samba só termina quando a vela apaga, quando termina, a vela termina. Né? E ali eles só tocam sambas inéditos. Né? Eles fazem com que as pessoas aprendam. Quem vai lá está está interessado em ouvir aquilo e está afim de cantar. E é uma coisa maravilhosa, gente. Assim, é predominantemente masculino, né, o ambiente, mas é lindo, porque a gente percebe o quanto o canto tem essa magia, não era a palavra que eu queria falar, né, mas tem essa sabedoria, né, e de deixar todo mundo quieto, calado, sem conversar, ouvindo aquele samba, sem microfone. Né? Então, nos dias de hoje, em que todo mundo quer falar ao mesmo tempo, em que todo mundo quer ir para uma associação de samba, uma roda de samba, para interessado em várias coisas além do samba, né? É muito bonito você ver todo mundo calado e prestando atenção naquilo e depois cantando junto, né? É uma celebração. Ainda falando sobre subgêneros de samba, tem um samba enredo, que esse aí também predominantemente puxado por vozes masculinas, né? Eu fiquei muito feliz no ano retrasado, eu acho, quando eu vi uma cantora de São Paulo chamada Grazi Brasil, defendendo, cantando, puxando um samba da Tuiuti aqui no Rio de Janeiro, e ela que já era intérprete de samba enredo em São Paulo. Uma vez ela conversando comigo, inclusive, que para ela era muito difícil, né? Porque a gente sabe, realmente, não deve ser mole. Você está num ambiente masculino, que é esse ambiente do samba enredo, em que as mulheres são as pastoras, né? na voz, elas não são as coadjuvantes, apesar de que o Brasil é um país de cantoras, né? A gente vê que essa coisa da interpretação do samba enredo na avenida ainda é uma coisa nova para a mulher. Né? E eu fiquei muito feliz por ela falei, amiga, força, não desista. Né? Então, o samba enredo que tem uma tradição muito importante, muito bonita, né? Um cara que para mim foi o campeão, que se chama Jamelão, da Mangueira. Jamelão que não gostava de ser chamado de puxador de samba, ele era intérprete, um grande cantor de samba-canção. Ele levava essa timbragem para a avenida, essa
esse veludo na voz do Jamelão ia com ele para a avenida, né? Não era grito, você entendia tudo que o cara cantava e, e não deixava de ser o samba-enredo que a gente tem a ideia, né? De como seja um samba-enredo, que é vigor e é a necessidade de você passar a mensagem de levar uma escola de samba com você atrás da sua voz, né? Junto com a bateria. Então, Jamelão, para mim, foi uma figura muito importante. Inclusive, fiz um show com Áurea Martins, que é uma cantora aqui do Rio também, e nós fizemos um show todo baseado no repertório de Jamelão, que é o samba e a canção, né? O samba, que é o samba de escola de samba, e a canção, que é o samba do samba-canção, né? Que também coloco, o Jamelão está inserido aí, né? Nessa coisa do samba-canção, né? Junto com Noel Rosa, Cartola, olha só, Cartola é um compositor de Mangueira, né? De velha guarda, um compositor, mas que tinha tantas nuances em suas melodias. Cartola nos ensinou tanto, Cartola ensinou pessoas a cantarem, ensinou pessoas a tocarem. Você pega a discografia do Cartola e você dá para algum jovem aprender, ele sai dali com um canudo de papel na mão, né? Ele sai formado na escola do samba, né? Ataúfo Alves também é um nome, né, do samba-canção. Então, o samba que é composto de letras românticas, um ritmo mais lento, né, que fala muitas vezes de solidão, de amor, de relacionamento, né? Então, tá aí uma outra forma de você se manifestar através do samba, né? Através do samba-canção, que é essa coisa mais lírica, né? Quero... Ana, deixa eu Oi? só lembrar do tempo, que eu sou aqui a moça do tempo. Temos Tá. só 5 minutos, tá? Se Tá poder bom. encerrar, você faz o Tá seu bom, encerramento e a gente passa para a Yaju. tá bom. Falei pra caramba, né? Não, tá ótimo, tá uma delícia, tá muito bom. Tá bom, obrigada. Então, olha só, então nesses 5 minutos eu queria falar assim das vozes, para mim, mais representativas, né, do canto do samba, né? Clementina, que eu já citei aqui, o Xangô da Mangueira, o Tantinho, que nos deixou há pouco tempo, Arlindo Cruz, que está aí, para mim são os maiores representantes do samba de partido alto. Tem o Wilson Moreira também, que já nos deixou, que traz a suavidade do lamento no seu canto, o Candeia, que com uma voz firme, que tem esse chamamento para a luta, né? Tem o Geraldo Filme também, com esse vigor do chamamento para a luta, o Mestre Monarca, nosso querido, que é uma das maiores referências do canto no samba de terreiro, né? E sem contar com Nelson Sargento, Luiz Carlos da Vila, o meu querido Martinho da Vila, esses que eu cito, acabei de citar, né, que carregam nos seus timbres de voz, nas suas vozes, né, a dignidade. Né? Aliás, o Martinho da Vila e o Wilson Moreira, eles vêm do samba rural, né, do calango, do jongo. São vozes suaves, mas que deixam sua marca. As mulheres maravilhosas, Fabiana Cosa, Leci Brandão, Tereza Cristina, né? Tia Surica, Tia Doca, as pastoras mais conhecidas de todas as velhas guardas, né? Alcione, Bete Carvalho, com vozes tão distintas e que mantiveram um vínculo forte com as rodas de samba através dos seus repertórios, tal. A interpretação da Bete, inclusive, e a Bete, ela chamou para a questão dos compositores e ter essa empatia dos compositores com o grande público, cantar suas músicas que viraram sucesso. Então, enfim,
é isso. Eu encerro assim, saudando todas as grandes vozes do samba brasileiro. Ana, que maravilha, que fala generosa. Muito obrigada. Eu gostaria só de pedir para você se apresentar, que, na verdade, era lá no começo, nós comentamos antes, né, da nossa apresentação para a política de acessibilidade do museu, e como que é importante a gente poder falar, Claro, né, como estamos no vídeo. Assim, claro, com certeza. Poxa, desculpa, vocês podiam... Imagina, imagina. Bom, Ana Costa, né, cantora, compositora, não sei o quê, tal. Eu estou aqui num quarto aqui da minha casa, onde eu faço de estúdio, tem duas acho que tem, né, acho que aparece aqui duas telas de abafadores acústicos, que eu faço desse quartinho aqui o meu estúdio e guardo umas bagunças assim do lado também, então do meu lado esquerdo tem umas caixas, umas bagunças, e aqui atrás de mim tem essas telas de estúdio. E é isso, tô de brincos, tem cabelos curtos, e é isso. Sou negra e tem sorrisão. E maravilhosa, uma voz maravilhosa. Muito obrigada, tá, Ana? E eu chamo agora a Iajô Brandão para a gente conversar e logo depois a gente abre para perguntas, né, e comentários sobre a sua fala. Gente, boa tarde a todos e todas. Para mim, está todo mundo ouvindo bem? Eu sou Iajô Brandão, aqui do Maranhão, estou vestindo uma blusa de cor marrom, com estampa de galinha e seus pintinhos, uma estampa africana. Estou usando óculos num tom lilás, sou uma mulher negra, estou usando fio de contas lilás, amarelo, branco e laranja, um colar. Estou numa sala pintada de branco, no fundo tem uma estante com livros, troféus de uma filha minha, que é jornalista, fio de conta pendurado aqui na parede de Oxóssi. Esse é o ambiente no qual estou aqui agora fisicamente para falar para vocês. Queria inicialmente pedir aqui agora aos meus ancestrais. Eu sou uma mulher de Candomblé, filha de Nanã. Agradecer o convite do MAN, né, na pessoa de Gabriel, que me convidou, que está aqui no Centro Cultural Vale, no Maranhão. Depois Beatriz, Gilson, se não estou enganada. Falei com várias pessoas esses dias. Estou muito feliz de partilhar esse momento, encontro com Ana Costa, né? Nunca tinha estado, conheço o trabalho no samba, já ouvi coisas, mas não tinha estado numa mesma conversa com você, então estou muito mais tranquila agora, porque quando me convidaram para falar, eu disse, gente, eu não sou cantora, eu não estudo música, não sou pesquisadora de música, o que vou dizer? Mas aí Gabriel conversou comigo, depois, no decorrer, eu compreendi que minha fala também, eu vou na mesma caminhada que a Ana já abriu, né? Dizer que minha fala que ela não é uma fala de acadêmico de música, de estudioso de música, mas uma fala de quem vive música. Não existe axé sem musicalidade, né? Eu falaria da musicalidade porque nós temos uma diversidade grande. Estava aqui tendo essa aula com a Ana, né? Muito feliz, anotei um monte de coisas. Eu sempre anotando, porque a memória não é muito essas coisas. Que é essa compreensão da musicalidade, como ela se dá nos terreiros. Eu sou uma mulher de Candomblé, eu sou filha do Ilhaxé Labedeu do Mar, aqui em São Luís, no Passo do Lumiar, na verdade, no Maranhão, mãe Venina do Ogum. Eu não tenho casa aberta ainda, tenho filhos, cuido de um monte de gente, e a musicalidade, ela me acompanha a vida inteira, mesmo não sendo cantora,
nesses dias de reflexão, queria falar, me dando conta de que eu vivo música porque, além de amar cantar mesmo na minha intimidade, eu gosto sempre de cantoria, e lembrando que a música faz parte do nosso ser constantemente. Sem música não existe alegria, não existe felicidade, sem o canto não existe louvação, né? E eu já começo dizendo que nós todos temos o compromisso de zelar pelas artes, né? De defender a democracia, para que as artes não sejam extintas, porque essa é a primeira morte que pode se dar a um povo. Retirar dele o exercício das suas artes, o exercício da sua cultura, o exercício das suas práticas de expressividade, e nós não podemos, como zeladores de patrimônios culturais, na música, na dança, no toque, o samba, o candomblé, todo esse conjunto que nós trouxemos, herdamos e preservamos a duras penas, não podemos nos permitir que qualquer ser desprovido de afeto, de amor e de compreensão da vida se dê o luxo de destruir tudo isso. Então, nós temos um compromisso seríssimo de revisar coisas, de ressignificar coisas, de reinventar coisas politicamente, espiritualmente, religiosamente, para que o Brasil, na condição de nação composto pelos povos originários indígenas que estão em Brasília hoje, cantando fortemente o seu canto de luta, de guerra, contra legislações que só atrapalham, que oprimem e que estabelecem a morte daqueles que defendem a vida. Nós não podemos nos permitir que qualquer pessoa destrua isso. Então, assim, o canto é o canto, ele é fundamental para a resistência. A música é fundamental para a nossa resistência. Não existe nada mais triste do que a ausência da musicalidade, porque até o silêncio também é uma forma de cantar, né? Não podemos confundir o silêncio com uma tristeza. O silêncio é apenas o sentimento da necessidade de escuta de outros sons que não saiam das nossas vozes, né? Ouvir o som das folhas, o som das águas, o som dos pássaros e o som do nosso coração. A gente só escuta esses sons quando a gente silencia. Então, o silêncio também é uma forma de louvação, que é você estar entregue àquilo que vai profundamente na nossa alma. Então, eu quero falar dessa musicalidade, né? Não tem nada a ver com academia, é desse cantar quando a gente levanta e às vezes sonhou com algo, dessa cantiga que um caboclo, que um orixá, que um vodum nos traz como inspiração, para que a gente traduza isso na vida, para que essa energia seja socializada na comunidade, que é o coletivo, essa musicalidade que nos rege diariamente. Então, ela nos dá vida para que a gente possa resistir às intempéries. É nessa viagem que eu quero compartilhar com vocês como a gente compreende a musicalidade como forma de patrimônio imaterial, que independe das partituras, independe de uma série de coisas. São importantes, mas não são o todo e nem pode ser o determinante para se reconhecer enquanto musicalidade outras formas de expressão musical, né? Que às vezes não estão traduzidas, mas precisam ser compreendidas. Então, para mim, uma mulher de axé, do candomblé, eu vejo que eu queria começar com essa relação nossa intrínseca com a natureza, que talvez seja os primeiros sons que ouvimos, né? Que é esse som que pode vir de dentro do nosso coração pulsante, mas também pode vir dos processos no qual nós nos inserimos nessa relação com a natureza, que é o do escutar. O barulho das águas, dos nossos orixás, das nossas iabás, de Oxum,
de Iemanjá, de Nanã, os ventos de Oiá, tudo isso é musicalidade para nós de axé. Né? O barulho do ferro de meu pai Ogum é musicalidade, porque ele determina um sinal, né? Então, tudo isso vai se traduzindo aos poucos em sons que compõem uma musicalidade muito diferenciada. E eu costumo dizer que nós que somos da palavra, nós povos de axé e de origem africana, de matrizes africanas, nós somos vistos gente da palavra porque eu diria que a nossa grande herança que tentaram nos tirar e a gente, a duras penas, tentamos manter, é esse jeito de falar que é musical, né? O Iorubá, para quem é povo Iorubá, ou dessa tronco linguístico, ou do povo Bantu, no seu tronco linguístico, a língua africana em si, ela é cantada, ela é tonal, né? A gente aprende isso no terreiro. Por que é tão diferente? Né? Por que a gente, às vezes, se reconhece no outro nessa relação do jeito de falar? Quando você vem para o Nordeste, na Bahia, no Maranhão, em vários outros lugares, talvez, que são mais eminentemente negros, essa palavra é cantada. Isso é uma herança muito séria. Então, quando eu vejo pessoas brincarem com a Bahia, os baianos, do seu jeito de falar, eu fico incomodada, porque não se fala dessa marmolência, né, do jeito de ser, enquanto positiva culturalmente, e o jeito de expressar sua fala quase cantada, que eu adoro, como uma resistência àquilo que tentaram introduzir de transformar, que é o que muitos chamam de dialeto, mas isso não é dialeto, né? É uma língua própria, o jeito de se expressar que é cantado, que é tonal. Assim também nós aprendemos no terreiro. Por isso, a língua africana ela foi quase dizimada, e ela é perpetuada nos terreiros de candomblé, dos terreiros de matriz africana, porque além dela ser essa expressão eterna, ela é uma forma de ensinamento, de transmissão de saberes. A gente pode ensinar cantando, né? E eu acho muito interessante essa particularidade da matriz africana, da metáfora através das músicas. E a gente vai ver isso muito seriamente nas rodas de tambor de crioula, no Bumba Meu Boi do Maranhão, em várias brincadeiras de matriz africana, onde as pessoas tiram de toadas, né? A gente chama aqui as toadas, né? E aí o Maracanã tira uma toada para o boi de Maioba tira uma toada para o boi de Maracanã, e, para quem não conhece, parece uma disputa, uma briga, mas são formas metafóricas, né, de brincadeiras, de mandar recado para o outro. Eu tenho como referência disso o professor Casadio Amukuna, que é um amigo congolês, etnomusicólogo, escreveu a dramaturgia do Bumba Meu Boi do Maranhão, trazendo esse aspecto da forma metafórica de ensinar. Isso é muito africano, né? Você diz, mas não você fala, mas não é necessariamente aquilo que você está dizendo. Então, interprete refletindo sobre o que você escutou, porque não necessariamente é direto. Né? Isso é uma forma de ensinamento comum no terreiro. Você fala uma palavra e a pessoa, você está querendo dizer outra coisa, a pessoa precisa refletir o que foi que ele ouviu. De fato, o que é isso, né? São formas de ensinamento de saberes pouco valorizadas, às vezes, na sociedade, mas que são muito importantes, principalmente para as comunidades tradicionais que lidam diariamente com essa forma de transmissão, que é a oralidade, né? Os recados que são dados, a transmissão de conhecimentos através da oralidade, que não é uma ausência de letramento, eu sempre reforço isso, mas uma forma de transmissão de saber. Né? Se produziu muito, mas se manteve também uma forma de transmissão de saberes, que é a palavra como sagrado, é uma coisa muito importante. Por isso, o falar tem que tomar cuidado com o que diz, né? Como diz e aonde diz, porque nós que somos do axé precisamos ter essa responsabilidade da palavra, talvez mais do que 2 vezes pensada, para que você não diga algo indevido no lugar indevido e na hora indevida. A palavra é sagrada, o segredo é sagrado,
a palavra torna-se segredo e o tempo determina aquilo que você tem que saber na hora certa. Então, todo esse conjunto faz parte de uma transmissão importante que também tem, dentro dessa oralidade, diferentes formas. E essa musicalidade dos cantos, dos ritmos, ela é passada de geração em geração, né? Cada casa tem sua dinâmica, mas o ensinamento desses aprendizados todos, eles passam de geração em geração, o tempo é determinante, a função, o que você tem que fazer, essa relação de gênero que a gente chama de função, quem faz o que mulher faz, o que homem faz, e tudo isso você aprende acompanhado de uma musicalidade. Aí eu diria o seguinte, para nós de Candomblé, por exemplo, a gente canta para tudo, né? Para tudo tem um canto, né? Não é só o xirê no salão para os orixás, a gente canta para os temperos, a gente canta para ori, a gente canta para as folhas, a gente canta para as águas, a gente canta para tudo. Se eu vou temperar uma comida, um AG1, eu tenho que saber cantar para o dendê, para o azeite, para o sal, para o mel, para tudo. Então, essa musicalidade, ela é uma musicalidade muito particular, né? Ela faz parte de um contexto que a gente chama de sagrado, né? Que é diferente, às vezes ele comunga de outras coisas que, dentro das classificações e as ditas categorizações acadêmicas, tentam separar. E aí eu ouvindo Ana, fiquei pensando aqui como o povo negro no Brasil estrategicamente soube manter essas diferentes heranças musicais dentro de um contexto de não rompimento, né? Quando ela fala do samba, samba de terreiro, o intervalo, samba de quadra, talvez para minha experiência, que não sou do samba diretamente, não sou cantora, eu fico aqui anotando tudo para entender, mas logo vou me vendo nessas coisas que se cantam nos intervalos, porque é muito comum, quando a gente está dançando tambor de crioula, aí para quentar o tambor, aí a gente fica cantando no intervalo, esperando o tambor voltar. É muito comum isso, né? O boi, todas as brincadeiras mais africanas, a gente tem esses intervalos. E a musicalidade ela é tão pulsante que a gente não consegue parar de cantar para esperar o retorno dos instrumentos, né? A sequência, o set seguinte, a gente insiste, continua cantando. É como se essa música não pudesse criar um vácuo ou um distanciamento ou uma separação. É como se a gente não se cansasse, né? A gente está tocando, dançando, todo mundo suado e aquela coisa, aí para um pouco, ao invés das pessoas se acalmarem, elas continuam cantando, porque isso faz parte da alma das pessoas, né? Então, esse canto do intervalo, ele tem nome, né? O canto do terreiro, o samba do terreiro, né? Eu tenho muito isso como uma mensagem de que, para que a alegria não se afaste, né? É como se fosse isso, não que o silêncio seja triste, mas é a manutenção de uma vibração, de uma alegria, no intervalo que favorece essa conexão que eu digo que é ancestral e espiritual, porque quando a gente está cantando no samba, eu já tive a oportunidade de ir à escola de samba também, tive a oportunidade na quadra da Mangueira, eu acho que foi Portela também, não lembro, há muitos anos atrás, eu fiquei muito feliz quando eu pude ir ao Rio e chegar numa escola de samba, era um sonho que eu tinha, e aí foi muita energia, foi muito bonito. Então, assim, essas relações da musicalidade, do ponto de vista das matrizes, das raízes, e aí falando do samba que a Ana estava discorrendo agora há pouco, essas referências negras, né, de mulheres, de homens, que mantiveram o samba, acho que a mãe Claudinha de São Paulo lançou um livro recente, que é Os Orixás no Terreiro do Samba, muito importante, muito interessante essa contribuição, da gente perceber que não há uma desconexão, né? E é muito comum que esses sambas, que esse samba enredo, que essas toadas, que essas cantigas sejam inspiradas por entidades espirituais, né?
Se você olhar algumas letras, você logo entende que isso é coisa de outro mundo, né? Eu brinco assim, isso é coisa de outro mundo. Aqui é muito comum, eu sou muito apaixonada pelo boi de Maracanã, eu brincava sempre. Eu brincava, usava a expressão, quer dizer que Humberto cantava espritado, né? Uma forma de a gente falar aqui bem maranhense. Porque todas as letras, para mim, são inspirações divinas. Ele cantava para Encantado, aquela coisa linda, maravilhosa, que não terá outro igual, né? Ele tinha a particularidade dele. E isso me encantava muito, me encanta até hoje, por entender essas letras como mensagens espirituais muito fortes, né, de encantaria no Maranhão, que se traduz dentro do boi de Maracanã, e que havia uma conexão e um interlocutor muito especial para fazer isso, né? Então, quando a gente traz esses elementos para o campo coletivo, né, da brincadeira de todo mundo, logo se reconhece ali uma inspiração divina, e essa inspiração ela é para além do físico, né? Isso é importante dizer. Então, essa musicalidade que nos permeia, que nos alimenta a vida diariamente no terreiro e nos espaços culturais nos quais estamos inseridos, ela não se perde ou não se perdeu exatamente porque cada vertente dessa, a grande resistência foi manter essa conexão uma com a outra, né? O candomblé, o samba, o que tem em comum, né? Essa coletividade, sem coletividade não tem samba, não existe brincadeira nenhuma sem esse coletivo, sem essa circularidade. A roda faz parte disso, é como se nos desse uma lição da circularidade. A gente não roda para ficar tonto, não. A gente roda para se conectar com o outro, né? Para somar energia, para que a energia circule, para que a gente se fortaleça, para que a gente sinta o outro. E nessa conexão é muito importante dizer que a expressão corporal, herança africana nossa, ela também é uma forma de resistência. Nessa corporeidade que tanto tentaram oprimir, ela é tão forte, ela é tão importante, que ela dialoga, ela é uma nota musical, né? Nosso corpo é a nota musical, do ponto de vista da expressão, porque o tambor fala, né? O tambor fala do Ilu, que é um tambor africano que eu tive a oportunidade de conhecer, e eu gosto muito de ver quando os meninos tocam batá, e as pessoas que dançam, elas representam na sua expressão corporal as notas do tambor. Olha isso, né? Muito bonito, porque ele dança, o movimento corporal é conforme o toque. E é um diálogo tão sincronizado que não é combinado, mas ele é natural. Por quê? Porque o corpo expressa essa musicalidade, essa vibração, essa expressão da percussão, compreendendo que ali há um diálogo, né, entre o meu corpo e o tambor que toca. E esse diálogo, ele é um diálogo de resistência, porque a opressão eurocêntrica no processo de escravização, ela sempre tentou dizer que o que é expressivo é feio, né? É ruim, é negativo, não é de Deus, é muito por aí. E a herança africana sempre disse para nós que o belo está na sua capacidade de expressar. Então, não há contenção para o povo negro. Nós nunca seremos, nós nunca fomos contidos. A gente ri alto, a gente é bonito no nosso jeito de ser, a gente gosta de cores, a gente gosta de balangandãs, né? Os seus brincos, suas coisas, suas belezas. E isso é uma herança cultural muito forte, no sentido de uma reafirmação de que o corpo ele é sagrado, então ele não pode ser contido, ele não pode ser dominado, né? Ele não pode ser oprimido, ele não pode ser morto nem sufocado, porque ele, por si só, ele representa o sagrado, ele é vivo. Então, os processos de resistência dessa corporeidade, no sentido de não se permitir a opressão, para que a gente possa expressar no nosso samba, no nosso sapateado, no nosso roda do tambor de crioula, do bumba meu boi, do jongo, do samba de roda, todos esses lugares eu tive a honra de passar, Jongo da Serrinha, um carinho enorme por todo aquele povo, e assim, essa resistência de estar nos lugares, eu estava ouvindo você falar do samba no shopping do Martini, olha que ousadia, né?
nós podemos estar aqui, né? E é obviamente que o povo que se acha elegante, né? Elegância para alguns é ser contido, para nós isso aí é a morte. Então, assim, nossa elegância é poder chegar chegando no lugar, com nossa roupa, nosso jeito, sambar, saracotear, fazer o que bem entender, dar o recado e se divertir e ser feliz. Não nos cabe a tristeza, né? E isso é tão forte que, para os povos de terreiro, por exemplo, até nos cantos de morte, nos processos fúnebres de rituais de passagem, nós cantamos, né? Nós cantamos o axixê, no caso do Maranhão, que é também tambor de mina forte, cantamos os tambores de choro. Nos interiores, eu sou uma mulher do interior, nasci no Quilombo. Lembro muito quando morria alguém dos parentes. Hoje já, infelizmente, não consegue mais fazer tudo que era antes, mas eu ainda vivi isso. Quando morria parentes, a gente cantava a noite toda, a tarde toda, o dia todo, rezava, ladainha, excelência, um monte de coisa. E quando vai enterrar esse morto, cantamos, mesmo que fosse cantos de dor, mas são cantos, são musicalidades, são expressão de canto. O cantar em todas as dimensões humanas, né? Então, cantar as nossas dores. Eu, quando ouvi o jongo a primeira vez, eu tive também esse sentimento do lamento. Nós cantamos, dançamos, o nosso canto tem um sentido do lamento, da transmissão de mensagens através desse canto. E olha que nas histórias escritas é possível identificar que era possível se dar recado nessas rodas, né? Às vezes, no processo de opressão da escravidão, nessas brincadeiras que os brancos chamavam de vadiagem, muitas vezes era possível mandar recado através de uma música. Eu ouvi muito cantiga de jongo que eu ficava viajando naquela música, naquele recado, e dizia, mas olha, isso devia ser um recado naquele tempo, né? Quando falava do feitor, do senhor, da sinhá, toda uma expressão que eu fiquei entendendo na minha leiguice desconhecedora do assunto, de que ali tinha muitas mensagens, muitos códigos nessa cantoria, na noite das opressões. Então, são formas de transmissão de mensagens também através da música, né? Que podia ter alguém na roda que escutasse e já transmitia sem precisar demonstrar ali para o opressor que estava havendo uma comunicação direta. Também são formas que a gente precisa compreender, né? Essa dimensão. O samba também, imagino que não foi diferente. E essa conexão entre essas vertentes de prática, no caso do povo de matriz africana, ela é fundamental, porque ela é um elo de conexão eterna com as coisas, tá? Então, assim, eu estava falando dos cantos fúnebres, quando a gente faz os cantos fúnebres do axixê, nós expressamos também, nós dançamos e cantamos e nos alimentamos, nós comemos, né? Existem as comidas no axé que fazem parte dos tempos de alegria, dos momentos de tristeza ou de dor, mas todos esses momentos eles são muito temperados. Eu uso essa expressão, temperados pela música, temperados pelos sabores, né? Essa comida que é feita para os rituais fúnebres também, ela alimenta a alma da comunidade e ela tem diferenças, né, de como é feito, dependendo da circunstância. Então, a gente não tem como viver dissociado dessa musicalidade, desse canto, nas diferentes formas. E o canto sagrado para nós, que é o canto que nós entoamos aos nossos orixás, através do xirê, eles são cantos que perpetuaram tradições, né? E isso nos dão dimensões que só quem sabe, né? Quem assiste acha bonito, observa, ou pode não achar bonito, achar feio, mas às vezes não entendem o que nós sentimos, né? E esse é o canto que vibra, que faz as pessoas incorporarem, né, os seus ancestrais, os seus orixás, as suas entidades espirituais. Essa incorporação, ela é também promovida por essa musicalidade, por esse canto que entoa, essa invocação que é feita, né, ao orixá. E é muito bonito essa compreensão de quem faz parte do terreiro, que aí a gente precisa fazer justiça aos ogães, alabês,
que são os homens que tocam os tambores e cantam para os orixás, né? Eu estou falando aqui no caso do Yorubá, mas existem outras formas de falar em outras tradições do candomblé, né? No caso dos alabês, que cantam para os orixás, também tem uma relação direta dessa conexão fundamental, que é essa expressão corporal do orixá no salão, no xirê, que é um mundo dele, do orixá. Ele sabe perfeitamente o mundo que ele está, né? E essa conexão com quem toca, de compreender a música, o canto, conforme essa circunstância, né? Quando eu canto para a guerra do meu pai Ogum, o movimento que ele faz da guerra, da defesa, do arado, da capina, assim mesmo como para Oxum, quando se banha, quando toca as águas, quando acalenta os filhos, assim mesmo com Nanã, né, quando caminha, o próprio caminhar de Oxalá, nessa sua determinação de o tempo, que a gente não sabe onde começa, onde termina, que é um tempo diferente. Então, esses cantos, eles estão conectados também com essa expressão corporal na dimensão do sagrado, porque eles estão falando de cada situação, ou quando o Yansan leva todos os eguns no seu vento, na sua esteira, tudo isso tem um significado de música, né? O que se canta para isso e o que se vê, né? Que às vezes essa conexão ela está permitida para quem né? Para quem pertence. Então, são universos que para uns é apenas estético, para nós é o estético, mas também é sagrado, né? É sobrenatural, por exemplo. Então, esse canto que nos permite, nos alimenta, ele é o canto que provoca vibrações e provoca alterações também na nossa realidade, né? Porque a gente ouve muitas histórias das pessoas do terreiro, das mais velhas, dos mais velhos, nessa relação com a música, com o canto, como se dá essa vibração, né? Nada é mais bonito que o orixá no salão, o xirê, e essa conexão profunda do alabê cantando, entoando, que faz esse orixá vibrar, que faz esse orixá chegar em terra, esse som do tambor, né? Esse som emitido do adijá, que faz com que o Yaô venha, o orixá incorpore, tome conta desse corpo, dessa matéria, através de um som ouvido. Essa conexão ela é indecifrável, ela não sei como classificar, mas ela é para mim sagrada, de uma dimensão que não tem como explicar mesmo. Porque para dizer por que a música é tão importante em nossas vidas, né? Sem ela a gente não sobrevive, a gente não resiste, a gente não consegue lidar. E essa nossa particularidade da relação com a natureza, nós somos a própria natureza. Nós vivemos isso, tanto que eu falei dos indígenas no começo, porque é muito lindo, né, ouvir o canto indígena, e quando começa o canto indígena, em determinada circunstância, a chuva cair, né? Então, essa conexão de evocação ancestral e com a natureza, não é que a gente tem a chave do céu e nem um e-mail para São Pedro, como a gente brinca. É que essa relação da natureza e o canto do sagrado desses povos, eles fazem parte do mesmo universo. Então, os indígenas cantam para espantar os males, para chamar os seus espíritos guerreiros, para expulsar os espíritos negativos e, ao mesmo tempo, invocar as forças para nos dar maior resistência. A chuva, para nós, é sagrada. Então, quando chove, nós estamos nos sentindo abençoados, lavados, renovados. Então, muitos cantos sagrados evocam a chuva. Olha que dimensão disso, né? É muito difícil explicar essas coisas. Né? Tem uma cena de uma artista muito famosa, Angelique Kidjo, que eu adoro, que é africana, e quando fizeram uma festa para celebrar a unidade dos povos na França, ela foi convidada a cantar. E eu vivo olhando esse vídeo, porque eu acho ele muito forte. E ela canta uma música chamada Bleu, na sua língua, e ali na praça
A gente esqueci. Ali em Paris, como chama? O Arco do Triunfo, não é isso? É, Arco do Triunfo. Então, está toda a nata mundial dos presidentes das repúblicas do mundo, em sua maioria brancos, né? Na região da União Europeia, e ela, quando entra, muito linda, que ela é poderosíssima, ela evoca esse canto e logo começa a chover, né? E eu fiquei muito emocionada, porque eu acho sempre interessante essa nossa conexão com as águas, né? Sempre que determinadas cantigas começa a chover, e assim, essa conexão do canto e a água, né? Ela é muito forte, é muito importante para as comunidades tradicionais, né? E, geralmente, os rituais para chamar a água são evocados com muita cantiga. Então, isso é para dizer, para reafirmar que nós somos formados e fazemos parte dessa natureza. Nós não estamos dissociados dela, né? Nós não estamos separados da natureza. Sem a natureza não existimos. Por isso, para encerrar, eu acho que já passei do meu tempo. Já ia avisar, Jô, tem 5 minutos para você. Exato. Por isso, eu termino dizendo que os povos e comunidades tradicionais no Brasil, eles são os zeladores dos lugares mais bonitos do mundo. É onde tem natureza, onde tem os rios, onde tem mangue, onde tem... Eles estão em guerra constantemente porque eles zelam os lugares para o seu bem viver, que é o lugar onde a gente pode andar nos matos, pode coletar nossas ervas, pode buscar água do poço, buscar água do rio, ver um pássaro, sentir isso, porque sem isso nós estamos mortos. Então, todo o povo de comunidade tradicional, terreiro, indígena, quilombola, estão sempre em guerra para manter esses territórios. Porque o território, para nós, ele faz parte da nossa vida, ele não é um pedaço de terra, ele é um conjunto, inclusive, do nosso sagrado. Então, o embate político para a preservação e manutenção desses territórios, ele é muito importante, porque sem esse território garantido, esse lugar de vida, de vivência, para tudo que nos compõe, nós, de fato, estaremos ameaçados de extinção enquanto espécie humana, na nossa condição de tradição, porque não existe alegria nem vida para uma comunidade tradicional se ela não estiver inserida, ou a possibilidade de estar convivendo diariamente, diretamente, ou de ter acesso aos bens naturais e à natureza como parte da sua vida. É um efeito vital para nós, 3 palavrinhas para o nosso axé. Muitíssimo obrigada, espero ter colaborado com vocês. Obrigada, Ana, aprendi muito com você. Eu também aprendi muito com você. Nossa, eu aprendi muito com as duas. Estou muito feliz, assim, que presente poder estar aqui. É de fato um presente, assim, porque muitos acontecimentos aqui, por exemplo, na minha realidade de museu, né, no dia a dia do museu, nós temos, felizmente, realizado alguns encontros lindos, assim, não somente nesse projeto, mas assim, tantos outros. E é difícil a gente poder tirar um pouquinho do tempo, né? Estancar o tempo para poder estar num movimento como esse. E eu agradeço imensamente, assim. Agradeço muito a fala da Ana, peço Motumbá, axé para Iajô, assim, dessas duas falas muito generosas. E no campo do aprendizado, né? Acho que a gente aprendeu bastante, acho que a fala foi realmente essa aula, assim, esse aprendizado de hoje. Eu anotei muitas coisas, fiquei aqui super empolgada anotando e percebi muito que as duas falas se encontram na dimensão, vocês duas falam muito da memória e da ancestralidade, né? E como que essa musicalidade, como que o canto, como que a música opera também nessa conexão e acesso a essas raízes, seja a raiz musical, como a Ana traz, a raiz do samba, seja na ancestralidade, na conexão com o divino, né, com os orixás. E que é também um acesso a um arquivo ancestral passado por gerações e gerações e conhecido pelos mais velhos. Então, muito interessante assim e potente esse encontro dessas falas. Eu vou ver se tem alguma pergunta que eu acho que a gente pode abrir para, né, para as intervenções, para as perguntas aqui.
até agora não surgiu, durante a fala, não surgiu nenhuma questão específica. Eu tenho uma questão para a Ana e para a Iá. Assim, posso começar, a gente espera ver se alguém se interessa em perguntar também. E temos também um convite para que vocês façam uma pergunta, né? Uma para a outra, se vocês sentirem à vontade, se quiserem também, para a gente continuar a conversa. Mas, a princípio, assim, o que eu poderia colocar, assim, acho que a fala da Ana foi me pareceu muito generosa, assim, didática mesmo, né, de todos esses subgrupos do samba, assim, como que a gente pode, para quem é leigo, né, assim, para quem realmente não tem a possibilidade do estudo do samba, entender qual foi o caminho que chegamos até aqui, né, e honrar esse caminho, assim, muito bonito quando você nomina os chamamentos para a luta, né, a canção enquanto chamamento de luta também. E eu acho que foi fundamental e super importante. Quanto que a gente pode fazer cada vez mais é nominar pessoas, nominar esses grandes nomes, nominar essas grandes memórias, né? E essas grandes entidades também da nossa história. Então, se você terminar chamando, né, evocando essas pessoas, assim, para mim foi muito forte, assim, foi bem ritualístico. E queria, deixa eu ver, eu não tenho minhas anotações, algo que tem muito a ver com o que você trouxe do Laiá Laiá, né? E essa memória coletiva. Assim, o samba, ele tem uma dimensão de uma afetividade, uma memória coletiva, de uma certa coletividade, né? Eu lembrei bastante, isso nas duas falas, assim, lembrei a nossa última conversa, nossa última mesa do mês passado, tivemos a honra de receber o Haroldo Costa. E, enfim, foi uma fala maravilhosa, com várias pérolas, assim, várias falas incríveis, mas uma me ficou muito marcada, que ele fala assim, todo mundo, né, me pergunta de onde nasceu o samba, né? Como que o samba surgiu? E cada um tem a sua interpretação. Isso eu estou falando por mim, tá? Assim, cada um tem a sua interpretação. Mas eu costumo falar que o samba nasceu, eu acredito que o samba nasceu dentro de um navio negreiro. E é por aí, é a partir daí que ele nasce, e depois vem toda a história que a gente conhece, né? E aí, isso, enfim, me reverberou muitas coisas assim também na sua fala, que dentro desse processo de construção histórica, né, e principalmente se a gente localiza aqui, onde eu nasci também, onde eu cresci, Rio de Janeiro, a gente localiza assim essa grande contradição, né, de uma cidade estruturalmente racista, porém como ícone a ideia de formação do sujeito carioca vem da formação do samba também, eles estão muito imbricados. E como esse samba carrega essa memória, coletividade social e de raça também, né, racial, carregando memória do trauma e ao mesmo tempo memória de afetividade, né, coletiva, que vem com esse que a Jo também comentou, né, desse não nos cabe a tristeza, então cantamos até na tristeza. Então eu queria saber um pouco se você tem experiência, se você tem essa na sua vivência, né, essa experiência de como realmente a sua música, a sua canção e o samba como um todo, ele ativa essa memória coletiva, né? Essa afetividade em si, que é reconhecida enquanto coletividade, enquanto memória de corpo também, né? Que carrega esse corpo. A gente fala que a gente vai entendendo que o samba ele é um método de sobrevivência também, né? E eu acho que muito disso também estava embutido na fala do Haroldo, quando ele traz dessa raiz do samba, que o quanto que ele já nasceu ali, mesmo falando de todas as violências, de todos os traumas, a gente está falando também de sobrevivência, né? Que a sobrevivência ela tem um dado muito da ancestralidade. Se você pudesse comentar algo por aí, né? Sim, se você experimentou essa memória memória coletiva nas canções. Você quer que você pode responder ou eu faço a pergunta direto para a Iá? Não, pode responder. Vai, vamos lá. Assim, acho que tem um pouco a ver com o que você falou. Eu tive uma impressão muito forte na pandemia, que é o desespero dos colegas
que vivem de samba, sabe? O desespero de não poder ir para o samba, essa falta do relacionamento, sabe? Que é muito importante. Não é só... Não é uma questão de sair e ir para a rua, pura e simplesmente, sabe? Eu acho que é mesmo essa coisa de estar junto, sabe? As pessoas umas se alimentam das outras. Eu sinto isso e comentei isso com alguns colegas, de que essa falta dessa socialização, isso é uma coisa que vai causar um trauma em muita gente, sabe? O samba, como um ambiente onde as pessoas se reúnem, cria-se vínculos e laços ali de pessoas que muitas vezes são solitárias mesmo, e que têm, naquele ambiente ali, o seu momento de estar com os outros, né? De estar com o pessoal e de ter uma companhia, sabe? Eu vejo colegas voltando para o samba de qualquer forma, sabe? Numa pandemia dessas, se arriscando e não estão muito preocupados se vão se contaminar ou se não vão. Tipo assim, se eu morrer, eu quero morrer no samba, sabe? Então, é uma sensação muito meio de pânico, sabe? Olha, e fora isso, tem uma coisa assim que eu fico muito feliz também, assim, de que eu já cantei, eu já presenciei assim, pessoas se encontrando em relacionamentos e depois se casando, sabe? Naquele ambiente de samba, tanta coisa acontece, sabe, Beatriz? Sabe, gente? Tanta coisa bonita acontece que é difícil até eu falar aqui, sabe? De encontros e de celebração de estarmos juntos nesse mundo. Acho que o samba é o grande organizador disso tudo, sabe? Das relações que se concretizam ali no samba, sabe? É muito bonito. É mais ou menos isso. Sim. Bom, obrigada. Eu acho que a minha contribuição assim para falar de Yajô assim, é o próximo, assim, né? Fiquei muito emocionada quando você traz, né, essa dimensão teve um ensinamento através das metáforas, né, como você trouxe, quando o ferro de Ogum ou a água, né, de Oxum, eles emitem qualquer som, também é o sagrado, né, emitindo, e também é o próprio orixá. Se a gente entende que o orixá não é aquela personificação, né, entendida como ocidentalmente foram lidos, mas é o próprio ferro, é o próprio vento, né, é a própria água. Então, assim, nessa dimensão da sua fala, entendo que o canto também pode ser entendido como a própria divindade, né, como a própria manifestação divina, né, desse orixá. Isso foi muito bonito, assim. E toda a dimensão desse canto sagrado e da música que não tem axé se não tem música, né? Se não tem essa musicalidade. E aí o que eu queria trazer, assim, que eu estava, enfim, fiquei pensando, assim, que na cultura do candomblé, também no intuito da memória, né? E essa memória é intangível, né? A preservação dessa memória ela é passada, o conhecimento ele é passado através das cantigas, das rezas, né, dos gestos, da dança, do itã, oriquis, e a gente canta para a comida, canta para o ori, enfim, para as plantas, e mesmo que a gente entende, como você falou, né, mesmo que a gente entende tradicionalmente quanto texto, prosa, poesia, que não seja cantiga visto assim de uma primeira mirada, mas também é uma fala musicalizada, né?
E como a gente entende assim que a maioria, tanto os movimentos de tradução para o português do Yorubá, o Bantu, o Fon, assim, são bem recentes, né? E esses conhecimentos, né, de significados, estão ainda, né, e mais passadamente localizados nos ensinamentos das mais velhas, né, nos ensinamentos realmente orais, assim. Eu fico impressionada como que as mesmas músicas, né, isso são comentários, assim, as mesmas cantigas, as mesmas rezas, elas são entoadas anos e séculos assim, em diferentes cidades, em diferentes países, em todas as casas, assim, são as mesmas, né, obviamente, dependendo de casa para casa, com uma entonação diferente, ou uma palavra que muda aqui, mas são os mesmos. E como que isso tem um grande poder, né, de acesso a esse orixá, de acesso a essa dimensão, e que nem sempre, assim, quem está dentro, né, quem frequenta, quem é do povo do terreiro, sabe um pouco dos significados, mas quem é de fora, não tanto, que tem na dimensão do segredo, né? Então, como que essa memória, então, o que eu queria saber mesmo é como essa memória que é intangível, que não pode ser capturada, né, que não cabe num arquivo ocidental, por exemplo, como que ela... Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que ela realmente perpetua e ela vem a partir da música, né? E é uma memória que está é um arquivo do corpo, né? A memória que está realmente no corpo e nessa conexão com o orixá, nesse sentido, que é ativada pela música também. Muitas coisas. Mas eu vou fazer um prato com tudo isso que foi dito e pegar essa palavra importante chamada memória e já me justificando que eu não vou perguntar para a Ana, eu ia fazer uma pergunta que ela já me respondeu na sua fala, e aí eu queria fazer, na verdade, vou usar a expressão, louvação à Ana, porque ela fez uma coisa muito bonita na sua fala, que tem a ver com isso que você está perguntando, que é a coisa da memória, e ela tem uma memória excelente, né? Ela fala de muitas pessoas, e a forma dela de falar das pessoas me deu uma sensação de um pertencimento muito profundo, de alguém que é muito tranquila nessa relação, porque tem uma coisa fundamental no que a Ana está dizendo, por isso que eu não vou perguntar, eu vou louvar ela por isso, que tem a ver com a memória, que é o do reconhecimento do antes, o durante e o que virá, né? E esse reconhecimento ele tem a ver com a memória, quando ela fala do Cartola, da Beth, aí vai lá na Tereza, vai lá na Alcione, vai lá no Jamelão. Então, essa costura que ela vai fazendo dessas referências, né, na escola, nos vários lugares onde ela foi, são memórias que são fundamentais para a perpetuação de tudo isso que você está falando, que você está indagando, que são as pessoas que se reconhecem num contexto coletivo. Isso que a Ana está fazendo não é falando dela, ela está falando dela num contexto coletivo no qual ela pertence. Por isso ela não se vê dissociada, isso é uma interpretação minha, que eu queria louvar para ela, dissociada dessas pessoas. Ela não é Ana sem esse povo. Então ela não precisa dizer isso. E eu queria trazer essa reflexão, porque quando ela se apresenta, ela está falando da história de vivência, viagem, ela vai no jongo, ela fala de coisas muito detalhadas. Isso, para mim, é memória. E a memória não é só uma lembrança do passado ou do presente. A memória é um reconhecimento de quem forma o meu coletivo, do qual coletivo eu estou, né? Que coletivo é esse? Que samba é esse que eu canto? Né? Esse samba é para além, não tem nada a ver com o mercado, com o capital, com os negócios que a gente, enquanto artista, precisa viajar nisso também, né? Faz parte a sustentabilidade, mas ela não é, ele não é a questão, é importantíssimo, né? Não estou dizendo que eu sou contra, não é isso, mas esse fator comercial, ele não suplanta o fator da memória e do coletivo,
porque ele é vital, né? É como se fosse o axé. É preciso haver coletivo para haver samba. Então, ela faz essa reflexão da volta, né, com relação à pandemia, como isso impactou a vida. E não foi só o econômico, não é só o econômico, e ainda vai impactar porque nós estamos desgovernados do ponto de vista de gestão pública, então nós não temos segurança sanitária ainda nos próximos, talvez, anos. Eu espero que tudo se resolva, mas eu tenho muito medo ainda dessa estabilidade que não chega por conta dessa falta de governança. Então, essa necessidade das pessoas de se encontrarem, de se arriscarem, não é só pela sustentabilidade, é porque é possível você ter certas pessoas vivendo sem um coletivo. Então, essa coletividade, essa vivência, a alegria do samba, da roda, do encontro dos amores, né, que são constituídos, conflitos também, eles fazem parte de um determinado povo que não tem como viver isolado ou distanciado socialmente. Isso é uma palavra tão pesada para nós, né? A gente tem que conviver com esse distanciamento social. Enquanto uns vivem nas suas caixinhas, nas suas coberturas, que acham que é um paraíso e eles querem viver nisso, que eles não querem saber de social, o povo negro ele precisa dessa conexão social para a sobrevivência, porque ele é eminentemente coletivo. Né? Nós não temos medo de gente, né? Nós não temos medo de gente, nós vivemos, nós queremos a felicidade. Então, essa relação do coletivo, ela faz muita falta numa circunstância de pandemia, por exemplo, ou de instabilidade de vida, onde as pessoas não estejam se sentindo bem. Então, eu queria só justificar aqui a minha pergunta à Ana, ia se falar com relação à questão das mulheres, mas ela colocou isso de um jeito tão importante que que é muito recorrente você ouvir falas muito no campo de uma disputa de gênero. E ela trouxe isso de um jeito tão interessante que reconhecendo os homens e mulheres do samba nas suas dimensões dentro de um contexto de coletividade. Obviamente que existem conflitos, as mulheres também tiveram que se impor para determinadas circunstâncias em espaço eminentemente masculino. Mas essa coletividade, a memória que ela traz de um jeito que faz com que as pessoas se reconheçam suas trajetórias, né, valorizem essas trajetórias, enquanto mulheres e enquanto homens do samba, com as importâncias de cada um. Né? Então, eu acho isso muito interessante, porque geralmente as análises externas nos colocam num campo de disputa do ponto de vista negativo, né? Não que não exista conflitos, mas como se nosso papel fosse meramente disputar espaços musicais ou trazer outras negatividades do campo, e eu acho que minha pergunta se cala na medida de que ela me deu uma outra dinâmica que eu achei muito importante. E aí eu queria pegar, para fechar a outra parte que você traz, essa mesma... e lembrando que essa coisa da memória que a Ana traz é uma memória muito ancestral, não quer dizer coisas antigas, né? Passado, longínquo, não é nada disso. Isso está presente. A ancestralidade ela não é só passados antigos, ela se traduz num conjunto de referências. Eu acho que a fala de Ana traz isso muito bem. São referências até os dias atuais. Isso é muito importante para quem é do meio, né? Então, eu queria dizer uma coisa, eu vou fazer uma viagem numa coisa que a Milton Costa falou para você, e eu diria assim, no candomblé não é diferente. Todo mundo pergunta, eu fui à África, não vi candomblé. Não viu, não verá. Né? Não existe candomblé na África, no continente africano. Então, por que eu estou dizendo isso? A ideia eurocêntrica, ela nos traz sempre uma necessidade de comprovação das coisas, para classificá-las ou categorizá-las. Onde nasceu o samba? De onde veio o candomblé? Não sei o quê, o samba veio, a categorização das coisas que não se percebe muitas das vezes a essência. A mesma coisa eu pergunto. O samba nasceu onde? Aí eu dizer, o candomblé nasceu onde? O candomblé veio de onde é de África. Gente, a gente precisa tomar as coisas como uma dimensão da resistência, né? E da reinvenção e da ressignificação das coisas. O que não significa negação, eu sempre afirmo isso. Você for ao continente africano, você não vai encontrar candomblé, você vai encontrar referências que fizeram com que os africanos que chegaram aqui, na condição que chegaram, de escravização,
conseguiram reinventar, ressignificar, recriar coisas, circunstâncias e rituais que não fizeram com que eles perdessem suas raízes, né? Isso precisa ser reconhecido em outra dimensão. Porque se a gente ficar buscando justificativas, comprovações, aqui, mas isso não existe aqui, existe ali, que é o que os estudos eurocêntricos fazem conosco, né? Você perde a possibilidade de compreender as resistências a partir dessas ressignificações, dessas memórias coletivas, e essas memórias coletivas, ou mesmo individuais guardadas, fizeram com que essas simbologias, essas ritualísticas, esses cantos, essa composição de lugares, de espaço, de tempo, na construção do candomblé, por exemplo, no Brasil, fossem mantidas numa perspectiva de futuro, não para comprovação de uma identidade, mas para reafirmação de uma origem, de uma matriz. Por isso, nós somos muito militantes nessa reafirmação das religiões de matriz africana, né? De reconhecer que nossa história não começa no Brasil, ela continua no Brasil, porque se nós fizermos essa dicotomia, todo mundo está morto. Não é diferente com o samba, né? O samba, obviamente que você traz de algum lugar africano nessa violência da escravidão, ritmo, musicalidade, expressão corporal, e ao chegar no Brasil, na circunstância, no continente brasileiro, reinventou-se essa forma de expressão, nominou-se, e às vezes a nominação nem é interna, tá? É bom dizer isso, porque nós não nos chamamos de quilombola. O quilombo é um nome dado pelo branco para nos categorizar no processo de escravização. Obviamente que a palavra quilombo, por ser de origem africana, e nós compreendermos ela, o significado em África e hoje aqui, nós vamos buscar identificação com a palavra, com a origem, com a identidade, mas a gente precisa separar que essas categorizações elas foram dadas pelo externo e pelo branco. Quem categorizou quilombo não foram os quilombolas. Eu sou de comunidade negra, eu tenho 52 anos apenas. Comecei a ouvir falar a palavra quilombo muito recentemente depois. Então, assim, a gente tinha nossas formas de expressão e de se chamar. O Estado precisava categorizar, assim como categorizou os indígenas. Os indígenas não se chamavam indígenas. Isso é uma categoria externa para classificar, dominar e poder estabelecer procedimentos. Tá? Então, assim, é importante dizer que a mesma coisa se tenta fazer também com as nossas expressões. E aí o academicismo eminentemente eurocêntrico, ele tem essa necessidade da comprovação da origem, de uma série de questões para poder dizer que isso, de fato, pertence ou que, de fato, tem esse pertencimento. Então, para nós, de matriz africana, as religiões de matriz africana, povo de axé, a gente está sempre reafirmando que a nossa história não começa aqui e que essa ressignificação, reinvenção, recriação dos nossos rituais, eles foram mantidos por uma capacidade de memória coletiva que fez com que a gente pudesse manter a nossa tradição hoje, manter nossa relação com o continente africano, cada um reconhecendo a sua diferença. O africano chegando no Brasil não vai ter tal qual a África, e nenhum brasileiro indo para a África vai ser tal qual na África o rito de matriz africana aqui, e nem de lá para cá, nem daqui para lá. Então, qual é a importância disso tudo? Nós estarmos abertos para manter, dar continuidade a esse conhecimento, essa troca de saberes de conhecimento, reconhecendo cada um na sua realidade, de quem foi escravizado, saído do seu continente, de quem, chegando aqui, construiu o processo de resistência. Eu imagino que no mundo do samba não é diferente. Não sei se lhe respondi. Muita coisa. Sim, sim, claro. Com certeza. Assim. Enfim, muito bom ouvi-las, né? Eu queria saber se alguém aqui queria fazer alguma pergunta também. Acho que... Eu posso fazer uma pergunta para a Iajô? Sim, sim. Ah, sim. Nossa, que fala maravilhosa.
sabe? Maravilhoso. Pois é, eu tenho uma pergunta que é a seguinte: nesse tempo de intolerância terrível, né? Uma vez, o pessoal do Jongo foi fazer uma apresentação numa escola pública, né? As meninas foram dançar, cantar, os rapazes tocar, e aí uma criança chorou, dizendo que não queria ver aquilo, porque que ia falar com os pais dela, que aquilo, sei lá, o pai dela dizia que era coisa do capeta, né? Quer dizer, uma coisa horrorosa, né? Uma situação terrível, né? Então, a minha pergunta para a senhora é o seguinte: a senhora acha que as casas de santo e que as sociedades religiosas, como elas podem contribuir para que o jovem respeite e não tenha medo das religiões de matriz africana, hein? Ok. Obrigada, Ana. Eu acho que eu vou repetir uma frase muito comum que se fala que ninguém nasce racista, né? A gente aprende a ser. Você colocar duas crianças ingênuas, uma negra, uma branca, uma indígena, 3 crianças, vamos usar isso, sem que elas tenham escutado nenhuma história negativa, elas vão ter uma reação de encantamento. Eu já vi isso, né? É como se ela tocasse na outra. Eu vi muitas cenas de crianças se encontrando, se abraçando do nada. É como se ela tocasse na outra, né? Buscando o reconhecimento do diferente. Isso é a ingenuidade da criança, né? Elas só reagem assim quando ela ouve ensinamento de adulto, né? Então, as crianças, geralmente, elas têm as estranhezas e buscam compreender essas estranhezas. Então, a educação hoje, ela tem muitos desafios, né? A gente que discute a educação étnico-racial, a educação antirracista, muitos desafios. Por quê? Porque a educação cristã, eurocêntrica, ela tem perpetuado muitos equívocos, muitos estereótipos, muitos preconceitos na mente dos nossos jovens, das nossas crianças, com relação às religiões de matriz africana. Então, assim, é uma continuidade, porque a dominação religiosa, período colonial, todo mundo sabe, ela, enquanto as igrejas, enquanto instituição e braço do aparato de Estado, participaram diretamente desses processos, né? Na sua maioria, e na quase sua totalidade. E isso fez com que se herdasse preconceitos e racismo religioso muito forte. Então, essa é uma guerra muito grande na sala de aula e ela tende a crescer, né, do ponto de vista da educação, porque hoje o que nós ouvimos do ponto de vista das desgovernâncias são construções eminentemente cristãs, preconceituosas e arraigadas em concepções equivocadas do que são as religiões de matriz africana, tentando perpetuar uma visão demoníaca ou satanizadora ou criminalizadora das práticas de matriz africana, das religiões de matriz africana. Tudo que é toque, tudo que é tambor é do demônio. Olhe que uma criança, lá no Ilê, por exemplo, eu vi criança de 3 anos tocando tambor. Então, o desenvolvimento cognitivo de uma criança que aprende instrumentos ou musicalidade, ela é muito interessante, a diferença de outras crianças que são tolhidas desse tipo de atividade. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a criança, geralmente, ela gosta de som, né? Quando você toca um tambor, a criança, ela tende a atender esse chamado aí, a se mexer. Você pode ouvir criança já se sacode toda, ou se você começa a ensinar ela a tocar, ela vai aprender a tocar, né? E aí, tem uma história que eu acho interessante. Lá no terreiro, lá em casa, tem um grupo de crianças, hoje já tão grande, já tem um até que virou ogã. Eu vou contar essa história rapidinho, porque eu achava muito interessante. A gente estava fazendo as coisas, e aí eles sumiam, as crianças desapareciam.
E aí a gente ia bem devagarinho olhar o que elas estavam inventando. Aí elas ficavam lá no terreiro, no salão, 3, 4, repetindo todo o xirê dos orixás. Olha isso. A gente ficava escondido curiando, e aí eles incorporavam, uns faziam dejar, aí outro desincorporava o outro, e dançava aqueles. Eles dançavam melhor do que nós velhos, que já incorporavam de verdade. Então, isso para mim sempre foi uma lição que eu ficava dizendo, olha, esses meninos, eles aprendem no dia a dia da casa aquilo que eles vivenciam, do ponto de vista do correto, porque eles estão vendo aquilo. Então, eles reproduziam esse ensinamento na naturalidade, na ingenuidade deles, de uma forma tão interessante, tem até gente que pesquisa sobre isso, né? Que era essa representação, né? E a gente ficava, aí meu irmão, que era Ogã, brincava e dizia assim, eu estou virado, estou incorporado. Ele dizia, não, você não pode porque você é Ogã. Olha, quem disse isso para ela, né? Porque ela escuta no seu ambiente esses ensinamentos. A mesma coisa pode ocorrer com uma criança branca, de não religião, escutando no seu universo, no seu ambiente, os pais dizerem, olha, se tocar tambor na escola, não vai, que isso é coisa do demônio. Isso é uma introjeção de pensamento, né? Infelizmente, é uma introjeção de pensamento, e as religiões podem contribuir de que maneira? Primeiro, estabelecendo participação nos debates sobre educação étnico-racial e trazendo para dentro desses processos de formação a desconstrução desses estereótipos. Nós precisamos ir para a sala de aula também, para os processos formativos de professores, de profissionais da educação, discutir a educação étnico-racial nos conselhos de educação, fazer parte desse debate e contribuir com o processo de formação desses profissionais, de trazer para essas formações o, de fato, verdadeiro legado cultural, que são as religiões de matriz africana, do ponto de vista da contribuição cultural, do fortalecimento das identidades, o que se pode aprender com as religiões de matriz africana, principalmente no que diz respeito aos valores civilizatórios. Isso é muito interessante, porque nós não cultuamos o demônio. A gente não sabe o que esse homem come, a gente não sabe onde o demônio mora, não sei qual é o sexo desse rapaz, que cor ele veste, como ele anda, eu não sei nada de demônio. Eu nunca vi esse homem, eu não sei quem ele é. Mas eu escuto todo mundo falando desse demônio e dizendo que não existe na nossa mitologia ritualística, o que queiramos chamar, o demônio. Não existe, não tem ninguém com esse nome nas nossas referências religiosas e culturais do nosso panteão. Não existe. Agora, essa demonização ela é fruto de um processo de disputa de narrativa, disputa de participação, disputa do ponto de vista político, de ideologias, de perpetuar determinadas instituições religiosas que não necessariamente valorizam o cuidado e a vida. Aí está um exemplo clássico, agora na pandemia, nós estamos vendo a guerra das igrejas neopentecostais ou outras mesmo em cima dos governos para abrir protocolos que reabram, porque há uma relação comercial desses espaços na relação com a fé das pessoas. O terreiro cuida de pessoas, nós cuidamos de pessoas. Olha que para nós o exercício de suspender as atividades de uma casa, atividades públicas, é muito difícil, porque nós somos eminentemente coletivos, nós somos do movimento, nós vamos para o mercado, nós compramos comida, manipulamos comida, cozinhamos, alimentamos, dançamos, tocamos, bababá, bebê. Isso é um movimento que não existe em determinadas organizações religiosas, né? Então, essa perpetuação de estereótipos e preconceitos contra nós, ela é fruto de uma ideologia de disputa de narrativa e de poder também, porque nós somos pessoas livres, né? E hoje nós temos aí uma compactação de voto que vale mais o voto do crente, por exemplo. Né? Vou usar essa expressão grosseira até. As pessoas estão formando bancadas evangélicas com o discurso. Nós estamos vivendo um problema aqui no Maranhão de ataques de uma parlamentar contra terreiros e contra um pai aqui do Maranhão, pai João da Vila Nova, terrível. Eu cheguei aqui vindo numa reunião para discutir isso, que é a demonização das religiões de matriz africana, porque nós estamos numa disputa de espaço, de poder e formando bancadas evangélicas, o que o povo do terreiro, o povo preto, ainda não aprendeu a fazer de forma decente, que é construir suas representatividades de forma organizada nesses espaços de poder. O racismo é muito forte,
e a gente ainda não conseguiu romper essas barreiras. Não que nossos eleitos sejam para ir para lá para defender apenas nossa causa, mas a representatividade precisa dizer que não existe parlamentar eleito para defender determinada categoria. Ele é eleito para defender os interesses da população, do exercício da cidadania das pessoas. Mas hoje nós temos inimigos mortais no parlamento que se elegem para defender a sua categoria, impetrar leis, estabelecer vetos em função de uma categoria específica de diálogo com os governos na disputa de poder e negociando o voto, que é compactado e é certinho a quantidade para cada relação estabelecida. Caminho é longo, né? Muito grande, muito, muito. Tem muita coisa para a gente fazer mesmo. Gente, chegou a nossa hora, 4 horas, pedimos, né? E a Jo tem um compromisso também, a gente vai encerrar. E, bom, eu só tenho que agradecer bastante, agradeço em nome de todo o museu, em nome do Gabriel, do Biratã, do Centro Cultural da Vale, né, Maranhão, e foi um grande presente ouvi-las. Espero que a gente se encontre novamente aí, em algum momento. E a Jo, quando eu for ao Maranhão, eu vou procurar pela senhora, que gostaria muito de conhecê-la pessoalmente. Menina, eu esqueci, falei tanto, licença. Esqueci de fazer convite à Ana, mulher, tem que trazer aqui na roda, pelo amor de Deus. Vou entrar Nossa, eu estava ouvindo você falar, eu estava me vendo aí. Você tem que... Eu anotei até aqui, Ana Costa, no Maranhão. E aí eu, falando muito, esqueço que eu falo muito, e queria dizer isso antes de você terminar. Sejam bem-vindos. Agora a senhora tem casa no Maranhão, viu? Não se preocupe, não. Você vier ao Maranhão, tem onde ficar... E a gente tem que botar a senhora na roda de samba nesse Maranhão. Faço questão. Caramba, olha, já tem convite. Eu vou junto, gente. Me leve. Bora, vamos, gente. Vamos se encontrar no Maranhão também, né? Vou junto com você. Caterina, que falou também. Bem-vindo. Que bom, gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Um grande abraço. Foi uma ótima conversa. Fiquem bem. Também achei. Vocês também. Tchau, Jô. Tchau, Beatriz. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada, foi muito bom. Obrigada. Tchau.